O Mancini tá fora e quem é que vai ser o novo treinador do Corinthians? Tem reunião marcada com o Renato Portaluppi? Você quer o Carille de volta? A gente vai falar aqui agora sobre as possibilidades e quem é a melhor escolha para ser o novo treinador do Corinthians. Se você não é um inscrito do canal, se inscreve agora aqui, porque é por aqui que você vai saber quem é o novo treinador do Corinthians, quais são as novidades do mercado, curiosidade do futebol. Tudo isso você tem aqui no canal, então se inscreve aqui, porque além de ficar informado, você me dá uma força muito grande para bater a minha meta de 1000 inscritos aqui no canal, beleza? Tamo junto demais, valeu aí pela sua força, diretor! Roda a vinheta e vamos ver quem que é o novo treinador do Corinthians, hein? Rapaziada, o Corinthians tem muitas opções no mercado, mas poucas opções financeiras. Quem diria mesmo que o Corinthians ia ter que procurar um técnico que coubesse no seu orçamento? A gente vai começar falando do Mano Menezes. O Mano Menezes é um técnico ideal para o Corinthians, porque ele conhece os preâmbulos do clube, conhece a diretoria, porque esse sim é um problema. O Corinthians, além do problema do time, dos jogadores que não são exuberantes, não são jogadores de grande qualidade técnica, o elenco, enfim, é fraco. E o Corinthians tem que saber disso. O treinador que vai chegar tem que saber que esse não é o problema. O problema é realmente a diretoria. Se o treinador de repente quiser fazer alguma mudança, quiser agir de alguma forma, ele sabe se ele vai ou não ter autonomia para fazer isso. Porque no discurso é uma coisa, na prática é outra. E se você tá com dúvida, é só você procurar. Que na semana passada o Duílio tava fazendo um discursinho dizendo: o trabalho do Mancini é ótimo, não vamos trocar de treinador, os jogadores entenderam, os resultados estão aparecendo. Parece que esse cara vive na Disney, enfim. Mas ele falou uma coisa e fez outra. O que o dirigente fala e o que o dirigente faz são mundos completamente diferentes. Então vamos lá, se a gente pensar em Mano Menezes pro Corinthians, por que não? Ele veio aqui no Corinthians quando era treinador do Cruzeiro e disse: eu sei bem como as coisas funcionam aqui, insinuando que a arbitragem apitava a favor do Corinthians. É uma falta de respeito, inclusive com a instituição que ele representou e com o trabalho dele. Mas o Mano Menezes pode até ser uma opção. Aliás, seria uma opção se ele não tivesse bem lá no time dele da Arábia, bateu no time do Xavi e bateu no time do Carille lá também. Carille, esse que seria uma outra boa opção, porque conhece, como eu disse, os esquemas ali no Corinthians, sabe bem como é que funciona a coisa por ali, sabe onde pisar e não machucar o calo de ninguém. Mas o Carille não vem porque também está bem empregado na Arábia e o Corinthians não tem a grana para investir nesses caras que já estão no mercado. Então são apostas dificílimas para a gente fazer aí. Então, Mano Menezes e o Carille sem chance. Há alguns nomes que a torcida, aliás, alguma parte da torcida pede, mas não acredito que a diretoria vá acordar e vá chamar um desses nomes não. Abel Braga, Luxemburgo e Guto Ferreira. Totalmente diferentes, né? Primeiro, o Luxemburgo é um treinador vencedor, mas eu não acho que é um treinador para estar nesse momento do Corinthians. Afinal, o Corinthians vai trabalhar com um elenco limitado. E em toda a carreira do Lucha, o Lucha sempre soube puxar, depois, enfim, que virou um treinador gigante, né? Depois da passagem dele pelo Bragantino, sempre trouxe jogador de nome, aquele jogador que vai representar em campo. Não é o trabalho do Lucha trabalhar com esses elencos realmente reduzidos e de baixa qualidade técnica. Ah, mas fez um bom trabalho no Vasco. É a referência que você quer, corintiano, o trabalho do Lucha no Vasco? Não, né? Aí a gente tem o Guto Ferreira, que também, aí esse aí eu acho que é um nome na realidade do Corinthians, que sabe trabalhar com elencos que tem um pouco mais de dificuldade, sabe, enfim, lidar com esses tipos de jogadores, sabe revelar jogador da categoria de base. Eu acho que o Guto seria um nome interessante, mas eu acho que o Corinthians é grande demais pro Guto. E depois a gente tem o nome do Abel Braga, que pra mim não faz o menor sentido. Eu gosto do Abel, um técnico vencedor, é o paizão, enfim, mas não tem nada a ver com o Corinthians, foge completamente da identidade do timão, em minha opinião, é claro. Aí tem um nome no mercado que é interessante pro Corinthians, Dorival Júnior. É acostumado a trabalhar com esse tipo de situação, pouca disponibilidade financeira, tem que trabalhar com o elenco que tem, mexer com a molecada da base. Acho que o Dorival seria uma aposta interessante pro Corinthians. Agora, se vai rolar ou não, aí já é uma outra coisa. Porque, enfim, o Dorival é aquela coisa também, tem prazo de validade. E esse ano brasileiro é muito importante, porque, meu amigo, só pode trocar de treinador uma vez. E aí, dá pra apostar no Dorival pra começar? Depois o outro nome não pode ter, porque o Dorival é certo. Assim como vem, cai.
E aí a gente tem os 3 nomes mais fortes que estão realmente na briga para serem treinadores do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Lisca, que está no América Mineiro, é um bom treinador, um bom estrategista, faria sentido para a carreira do Lisca e para o momento que o Corinthians vive. Financeiramente seria ótimo pro Corinthians, porque não é um treinador caro, sabe que vai trabalhar com o que tem no Corinthians e o Lisca conhece alguns jogadores, tá aqui ligado no mercado, sabe das oportunidades que o Corinthians pode ter, de repente vai buscar algum jogador no Nordeste, no Sul, no interior e tudo mais, que não vai custar muito. Afinal, o Corinthians pode sim diminuir a sua folha dispensando uns medalhões que não fazem sentido estar no elenco do Corinthians. Mas o Lisca é um cara que serviria demais pro Corinthians. É difícil pra torcida entender que o momento do Corinthians é muito mais do Lisca do que ao outro nome que a gente vai aqui, que é do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é um treinador caro, um treinador que reclamava da falta de investimento que o Grêmio tinha no mercado, enfim, ele não conseguia ter um time tão competitivo. E aí dizem que o Renato Gaúcho toparia diminuir o salário para trabalhar no Corinthians, mas com certeza ele vai pedir alguns nomes. Porque por mais que exista essa ladainha dizendo que, olha, o Renato vai vir porque os últimos técnicos da seleção passaram pelo Corinthians. É, meu amigo, passaram pelo Corinthians, mas com elencos competitivos. Afinal, o Jair Ventura também trabalhou no Corinthians e não foi para a seleção. E vamos lembrar também que o que o Renato fazia no Grêmio é mais ou menos o que o Mourinho foi lá na Europa. É ele que mandava em tudo. E a partir do momento que outras pessoas começaram a falar com a voz incomodando o Renato Gaúcho, ele saiu de lá. Não gostou do que falaram. E no Corinthians ele não tem essa moral. Renato não ganha nada no Corinthians. Ele vai ter moral ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando os resultados não vierem mais, acabou. Aí acabou o amor, meu amigo. E vamos lembrar que o trabalho do Renato nem sempre foi o trabalho maravilhoso que ele fez no Grêmio. Renato tem passagem por outros clubes aí que foram desastrosas também. Então, calma, rapaziada. Renato Gaúcho melhorou muito, é um técnico muito bom, mas não é esse salvador da pátria que todo mundo pensa que é. Ele tem vontade de treinar a seleção? Tem. Treinadores que passam pelo Corinthians vão para a seleção? Alguns, sim, mas não é a maioria. Afinal, Cristóvão Borges não está treinando a seleção brasileira, nem vai ser o treinador da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Então é isso, o Renato também não é bobo. Se não trouxerem uma ou outra peça, não fizerem um investimento que seria loucura, né? Vamos lembrar que o Corinthians investir em jogador de peso nesse momento é loucura, porque não tem dinheiro. O Renato não vem. E aí um nome que surgiu para de repente substituir essa não vinda do Renato, e caso também não vão investir no Lisca com muita força, é o do Silvinho. Eu, sendo sincero, acho completamente maluco apostar no Silvinho. Para mim o nome pro Corinthians hoje, ou o Dorival Júnior, que vem já sabendo que vai sair, mas pode ser um cara que inicia um novo trabalho aí, uma reconstrução do time. Afinal, ele pode deixar um legado positivo pro Corinthians na sua passagem. Não é porque ele vem, a gente já sabe que não vai ser um técnico com a grande longevidade, nem nada do tipo, que não é que tem que vir. Pode vir, pô. Dorival iniciou grandes trabalhos aí em alguns clubes que ele passou, que infelizmente não sei o que acontece com o Dorival, ou com o futebol brasileiro, vai saber de quem é o problema. E a coisa é essa, pode ser ou Dorival Júnior ou Lisca. Eu não vejo fugir muito dessa realidade não. Trazer o Renato é avisar pra torcida, a gente vai brigar por título. E o Corinthians não tem essa condição hoje de brigar por título. Agora que o Renato pode pensar em vir para fazer um trabalho de reconstrução, como ele fez com o Grêmio, acertando vários refugos com todo respeito aos jogadores que estavam lá, e transformando esses caras em jogadores que foram unanimidade aí por onde passaram. Pode acontecer isso? Pode. Eu acredito nisso? Não acredito. Mas o que eu quero saber é a sua opinião desses técnicos que eu falei. Qual deles vai ser o treinador do Corinthians? Qual deles é a melhor opção do Corinthians? Quem é que eu esqueci de falar e que você acha que vai ser o treinador do Corinthians? Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu quero saber dela. Não esquece do like no vídeo. Tamo junto demais, valeu e até a próxima.